Olá, tudo bem? Vamos fazer um estudo aqui precioso da Bíblia. Vamos falar sobre julgo? Exatamente, a Bíblia fala sobre julgo, né? Então é importante a gente entender da forma correta o que é o julgo para a gente colocar em prática na nossa vida. Nós colocamos em prática os ensinamentos que a Bíblia tem para nós. Porque se a gente ficar só lendo, claro, quando a gente lê, o Espírito Santo começa um desenvolvimento na nossa mente. Mas se a gente ficar só lendo, só lendo, só lendo e não praticar, nós não vamos obter transformação. E o necessário neste mundo aqui é ser transformado. Todos os dias. Porque só através da transformação em Cristo que nós vamos ser a imagem e semelhança dele e que nós seremos capacitados a passar os últimos momentos aqui nessa terra. Ok? Então vamos fazer um estudo aqui do que é julgo, né? Que é muito importante a gente entender da forma correta, racional. Nesse canal aqui eu falo de forma correta, de forma racional, que não adianta a gente ficar naquela coisa de revelação, naquela coisa de pensamento emocional, aquela coisa. Isso aí é espiritismo, meu amigo. Isso é espiritismo, certo? Espiritismo é que quer sentir, quer sentir, quer sentir. Entende? Você não pode viver desse jeito, não. Você tem que pegar a palavra de Deus e pôr em prática a palavra de Deus. Prática é diferente de emoção, sentir. Entende? Você tem que ter os seus sentimentos, as suas emoções naturais com o passar do seu tempo aqui nessa terra. Agora, provocar uma emoção na palavra de Deus, não é assim, porque o culto é racional. O culto, ele é racional. Então vamos lá. O que é jugo? Jugo é uma peça de madeira para dois animais de carga. Os dois andam juntos e isso faz com que aquela carga ali não fique pesada. Entende? Então, quando a gente entende o que é um jugo, né, já fica mais fácil o que Jesus diz. Vamos ver aqui o que Jesus diz em Mateus 11. Jesus diz aqui em Mateus 11, 28, sobre o jugo. Você lembra dessa leitura? Se você não lembrar, eu vou pedir para você ler depois, tá? Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, olha que maravilha, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, veja como que, quando nós vimos aqui, para entender o que é jugo, veja como fica mais explicado, né? Se você pegar para você o jugo de Jesus, o que vai acontecer? Você e Jesus vão estar andando juntos. Então, o jugo, essa caminhada com Jesus fica mais leve, porque Jesus é mais experiente. Jesus é Deus. Jesus é Deus, é por isso que fica leve. E não só porque Jesus é Deus e porque fica leve, porque Jesus vai te ensinando a caminhar nessa terra. Então, ele vai ensinando a ponderar o equilíbrio do fardo junto com ele. Nem ele anda demais para frente, e nem você fique demais para trás, e nem você vai mais à frente do que Jesus, quando está com Jesus, certo? Vocês andam juntos, e isso é maravilhoso, certo? Você vai até onde a sua força humana consegue. Você também tem que fazer com seus próprios esforços, senão não faz sentido. Entende? Porque Jesus quer ver se você quer realmente mudança. Então, o esforço é necessário. Você não vence, não conquista o céu através da própria força humana.
Mas Jesus precisa saber que você está se esforçando. Porque ele só não vai chegar e vai fazer as coisas para você. Você precisa querer também, né? Quando você não consegue, né, andar mais até o seu limite, aí você deixa Jesus continuar para concluir aquilo que tem que ser feito. Certo? A dificuldade que você está passando hoje, agora, nesse momento, certo? O esforço é necessário sim, tá? E a Bíblia prova isso. Você sabia que a Bíblia prova isso que eu estou falando aqui agora? Que você precisa de ter uma parte de esforço e não colocar essa parte de esforço como uma salvação pelas obras, como uma ajuda, né, do esforço próprio ao tempo todo para você ser salvo ou para você sair de uma situação difícil que você está passando. Você não vai conseguir, certo? Entenda. As pessoas que falam que a salvação, né, são só pelas obras, está errado. Agora, você tem que ter um esforço. Obras também é o seu esforço para determinadas situações, certo? Então, nós vamos fazer essa verificação aqui. O que seria o seu esforço? Demonstrar sua vontade em esforço. Mas é claro que sua força não vai te tirar do pecado, né? Mas é Jesus que te apoia nessa caminhada, porque é Ele que vence o pecado por você. Jesus, quando Ele morreu pelos nossos pecados, não morreu? Sim, você vai falar que sim, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus, Ele não morreu assim, só ali, pronto, e você fica entendendo assim de forma genérica que Jesus morreu pelos meus pecados. Não, isso é muito mais profundo do que você imagina. Porque Jesus morreu pelos pecados dos seres humanos do passado, desde o início da humanidade, e do futuro, até no futuro. Porque Jesus é o princípio e o fim. Entende? Ele é infinito. Certo? Então Jesus sabe o peso da tentação que você está passando, porque para ele ter vencido esse pecado que você está tendo dificuldade, ele tem que ter experimentado a tentação também desse pecado. Então não foi fácil para Jesus também. Entende? Nós podemos passar por nossas mentes que isso é uma coisa que talvez é difícil de entender. É difícil de entender porque nós somos seres finitos, né? Então é difícil às vezes da gente entender. Mas Jesus, ele entende essa tentação que você está passando. Porque senão, se ele não entendesse essa tentação que você está passando, ele não seria capaz de morrer por esse pecado. Tá vendo como é que a conclusão racional é maravilhosa? Não é aquela coisa emocional? Entende? Não é esforço próprio. Porque, veja, olha que bonito. Jesus, ele consegue vencer esse pecado se você quiser, se você se esforçar, porque ele só consegue vencer porque ele já experimentou, ele sabe dessas tentações que você passa. Então, por isso que ele é capaz de te perdoar. Porque Jesus perdoa sempre quando você se arrepende. Jesus não é limitado igual a gente, não, esse pecado aqui eu não dou conta de vencer, não, porque eu tenho que saber como é que é a tentação dele. Não, Jesus sabe. Jesus sabe. Tá vendo como é que é maravilhoso? E a Bíblia, né, como eu falei, ela prova isso, esse esforço próprio nosso. Né, essa parte inicial do nosso esforço. Certo? Vamos ler aqui, ó, Mateus 9, certo? 20 e 22. Em Mateus 9, 20 e 22, tem um relato aqui de um esforço. Veja bem, olha, Mateus 9, 20 e 22. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, por detrás de Jesus, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, se eu não somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha. A tua fé
Ele salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Está vendo? Jesus falou que essa mulher que estava com fluxo sanguíneo há 12 anos tinha bom ânimo. Você está tendo bom ânimo. Ore para ter bom ânimo. Eu também preciso de ter bom ânimo. Você sabe aquele momento que você cai e você não pede perdão? Isso é um mau ânimo. Mas você sabe aquele momento que você cai, tem um mau ânimo, mas de repente algo em você te levanta e te faz ir a Jesus desesperadamente? Esse é o bom ânimo. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida. E cada vez mais que você vai experimentando o bom ânimo, vai tendo bom ânimo, você sempre vai buscar Jesus nas dificuldades. Sempre, sempre, sempre. Você nunca vai depender do seu próprio esforço, depender de esforços humanos do próximo. É claro, entenda uma coisa. Jesus, no seu bom ânimo também, ele pode ajudar o próximo. Jesus, no seu bom ânimo, ele pode usar o próximo para te levantar. Agora, você se dependurar em pessoas que você acha que são pessoas assim ilustres e tal, e que essas pessoas nem pedem perdão dos seus pecados, não adianta. Porque essas pessoas, infelizmente, ajudam você, mas elas também não ajudam a elas mesmas. Interessante isso, não é? Então, continuando aqui o nosso estudo, nós podemos ver também, né, que houve um esforço pela parte de Deus. Vamos ver aqui, ó, em João, o esforço da parte de Deus, em João, capítulo 1, verso 14. Você sabia que existia um esforço da parte de Deus? Em João, mostra esse esforço. E você vai entender o que eu estou falando. Você vai ver o tanto que é bonito, né? João, né? Capítulo 1, verso 14. Que fala assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que maravilha. Se caso você não tenha entendido, eu vou explicar. O esforço que foi feito para que nós possamos ser salvos foi o esforço de Deus vir a este mundo, morrer pelos nossos pecados, através de Jesus. O Verbo, aquele Verbo que fala aqui em Gênesis, né? Haja luz e houve luz, aquele ali era o Criador. Quem é o Criador? Jesus. Então ele se tornou carne, veio e nos perdoou. Entende? Então houve um esforço da parte de Deus mesmo. Aí você pode pensar assim: não, porque para Deus é muito fácil fazer isso. Não, não é fácil fazer isso. Porque a natureza de Deus é gloriosa. Você está vendo aqui, ó, que no versículo 14 fala assim, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É difícil para Deus ficar no meio do pecado. Então não é fácil. Não foi fácil também para Deus tomar essa decisão. Não foi fácil, porque ele teria que submeter as mesmas coisas que o ser humano é submetido. Obediência ao Pai, entende? Não pecar. Não é porque isso é ruim, é porque como isso, nós passamos por isso porque nós estamos no mundo de pecado. Nós não somos deuses, nós não somos anjos. Nós estamos no mundo de pecado. Então Jesus teve que sair da condição divina dele, a condição verdadeira. Igual fala aqui, ó, no versículo 14, no final, aqui, ó, cheio de graça e verdade,
Ele teve que sair da condição de graça, de verdade, de glória dele, que é o certo, que é o que nós vamos ser também transformados quando Jesus voltar. Ele teve que sair dessa condição para se submeter a uma condição de mundo pecaminoso. Porque Jesus, ele não gosta do pecado, mas ele gosta do pecador. Jesus não gosta do pecado, tem ódio do pecado, mas ele ama o pecador. Então por isso que ele veio para fazer isso por nós. Eu digo para você que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia, Jesus, faz de tudo para que nós possamos ser salvos. Entenda que nós estamos no tempo do fim. Entenda. E é momento de você ter bom ânimo. É momento de você ter bom ânimo. Porque se você não tiver um bom ânimo, fica difícil a caminhada de transformação. Fica difícil. Certo? Tenha bom ânimo. Ande com Jesus. Certo? Confie em Jesus. Jesus veio para lhe salvar. E isso é maravilhoso. Ele veio para me salvar. E isso é maravilhoso. E é possível sim. Não dê atenção nas suas próprias sentenças de julgamento em você mesmo. Dê atenção no que Jesus pensa de você e não o que você pensa de você mesmo. Porque se você ficar dando atenção no que você pensa de você mesmo também, independente porque a gente já sofre com os pensamentos de julgamento dos outros. E ainda se você se submeter aos seus julgamentos, que são os julgamentos pecaminosos, aí que fica difícil mesmo a nossa caminhada e a nossa transformação. Ok? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. É importante para que as pessoas entendam como funciona o perdão de Jesus. Como funciona o jugo, como é o jugo. Certo? Um forte abraço. Fique na paz. E até um próximo conteúdo, se Deus assim permitir.